Bom dia, gente! Começando mais um Ed Vlog. Comecei o dia tendo aula de inglês. A gente tá aprendendo, no caso eu, né? Sobre as moedas dos Estados Unidos. É super legal. Eu não tinha noção disso, tipo, tem muita história envolvida. E a minha aula é de quinta-feira, mas a gente adiantou pra segunda, porque quinta é feriado, né? Tô me arrumando pra ir treinar, pra já deixar meu treino feito. Fiz o Super Coffee, esse aqui é o de lajotinha. Eu tô apaixonada nesse sabor novo. Não é o meu sabor preferido, porque pra mim o de língua de gato, ele tem assim um espaço no meu coração. Mas tá em segundo lugar, então eu gostei muito mesmo. O de língua de gato, ele é mais chocolatudo. Esse tem um gosto mais suave, ele é bem sutil, bem levinho assim. E tem um toque de canela que eu amo canela, então pra mim tá sendo uma delícia tomar esse aqui, intercalar com língua de gato, é tudo. E tô indo treinar, como eu disse pra vocês, hoje eu tenho prova à tarde. Eu tenho o OSCE, que é uma prova prática, então a gente fica confinado numa sala, todos os alunos da mesma turma, sem celular, sem qualquer meio de comunicação, esperando pra ser chamado pra poder fazer o OSCE. Então a gente vai pra frente de uma sala de simulação, né? A gente tem 5 minutos para ler o caso que tá colado na parede, com as principais informações. Depois a gente vai ter 10 minutos dentro da sala para fazer as condutas. Então, a partir do caso lido, o que vai ser feito de agora? Então, pode fazer pergunta, óbvio, né? Complementar a anamnese, exame físico, conduta, exames complementares, medicação, dose. Então é uma prova bem completa. A gente não sabe qual que é o caso que vai cair, né? A gente tinha 6 possibilidades de casos. Então, graças a Deus teve esse nicho. Então, já tinha estudado os 6 casos para prova. Não sei qual vai ser o caso. E todo mundo faz o mesmo caso da turma, né? Isso não é sempre também, mas dessa vez o professor disse que vai todo mundo fazer o mesmo caso. E é um dos motivos pelo qual a gente não pode levar o celular para essa sala de aula. Todos os celulares ficam numa caixa. Além disso, a gente nunca sabe se a gente é o primeiro a simular ou o último a simular. A gente não sabe se a gente vai entrar e vai sair rápido, não sabe quanto tempo vai passar naquela sala. Então é um pouco desesperador nesse sentido, porque você não consegue planejar o resto do seu dia. Você tá, tipo assim, em função da prova mesmo. Então você pode sair cedo, assim como você pode sair muito tarde, a depender da ordem que eles te chamarem. Mas a gente já tá acostumado com essa prova, é sempre muito parecida a dinâmica. E agora eu vou treinar já pra ficar livre, e quando eu voltar eu tenho que estudar, tenho que começar a estudar para as próximas provas, semana que vem. Então eu acho que no mais é isso, gente. Reta final do semestre, muita cafeína, muito estudo e tá acabando. Hora do almoço, com franguinho, abóbora, salada. Pronta. Hoje eu tô indo de carona. A gente tem que ir de pijama pra simulação, né? Então eu tô aproveitando pra usar esses aqui, porque muito provavelmente não vou usar eles no internato, já que não tem bolso, não tem nada, é muito grande. Então são últimos momentos com esse tipo de pijama. A gente tá entre os últimos. Ai, eu não acredito. Gente, sério, eu tinha certeza que eu ia ser uma das primeiras, mas olha eu lá. Eu tô no 39. Aí, finalmente em casa, depois de ficar mais de 1h30 no confinamento. Nossa, gente, eu demorei muito pra fazer a prova hoje. Não o tempo durante a prova, mas antes da prova, né? Como a gente fica confinado, sem celular, sem meios de comunicação externa e sem nada. É muito tempo e isso incomoda muito, porque esse tempo que você tá confinada, você fica muito ansiosa. Pelo menos eu e as minhas amigas, todas compartilhamos a mesma ideia de que o tempo pré-prova é pior do que a prova em si. Porque você começa a ouvir
1000 coisas diferentes. Então, tipo, você estudou de um jeito, seus amigos estudaram de outro, você tem uma conduta, os seus amigos têm outra, e eles até justificam a conduta deles, mas não bate com a sua. Então, é muito complicado, aí você tem que saber se você vai manter a sua ou se você vai mudar. Então, eu gosto de, assim, tá bem alinhada com o que o professor deu, pra eu falar o que o professor deu, não referências externas e tal, por mais que muitas vezes estejam corretas a depender da situação. E foi isso que eu fiz, o caso de hoje foi de infarto com supra de ST, eu tava sentindo que ia ser isso, e foi. Meu sexto sentido super aguçado, e foi legal, foi gostoso, foi uma prova legal de fazer, sabe? É chato o tempo, mas enfim, a gente leu o caso, os sintomas do paciente, ele não tinha nem dor precordial, era uma dor epigástrica depois de uma refeição pesada, e aí você tem que puxar alguns pontos pra você conseguir associar com o infarto. Aí você entra na sala, se apresenta, se higieniza, né, calça as luvas, e aí começa a consulta. Então, foi muito legal, você começa a solicitar os exames, aí a professora mostra os exames, então, tipo, solicita eletro. Aí o professor fala, pega tal papel, aí você abre tal eletro. Aí você tem que dar o diagnóstico, justificar o diagnóstico, dar hipóteses de outros possíveis diagnósticos. Então, você tem que, tipo, diagnosticou infarto, falar se é com supra, sem supra, aonde que tá a alteração no eletro, então de qual parede que tá tendo acometimento, o que pode ser dado, o que pode não ser dado, como descartar as outras possíveis hipóteses diagnósticas e etc. Daí passa a conduta, a dose, piriri, pororó, estabiliza, beleza. Aí depois pronto, você vai mandar o paciente depois estabilizar. Quando você tá tranquilo, é muito mais fácil você lembrar dos pontos principais, né? Porque eu sinto que se eu tô muito agitada, eu esqueço pontos chaves, que eu não esqueceria se eu estivesse tranquila. Então, o que eu tive em mente durante todo esse período que eu fiquei lá no confinamento é, fica tranquila. Então, alguém começava a falar alguma coisa da matéria, ou eu ouvia e abstraía, tipo, não vou discutir, eu posso até compartilhar minhas ideias se alguém me perguntar a minha opinião, mas eu não vou acolher, eu não vou levar pro coração. Se eu levasse pro coração tudo que eu tivesse ouvido naquela sala, eu ia ter me atrapalhado horrores, porque ia conflitar as ideias. Então eu falei, eu adotei essa linha de pensamento, eu vou ir nessa linha de pensamento e é isso. E deu tudo certo, graças a Deus, fui muito bem. Meu professor já falou, já deu o meu resultado da prova, então deu tudo certo, eu passei. E agora eu tenho que estudar, então vou fazer algumas questões de tutoria para minha aula de quarta-feira. Também tenho que fazer um resumo de PMSUS, que eu tô dividindo por dias, para não ficar muito pesado. E um resumo de NCS. E que mais? Acho que é só isso. Além disso, eu precisava dar uma limpa, uma enxugada no meu resumo de técnicas cirúrgicas, que eu começo a estudar amanhã. Então eu tenho que dar uma enxugada nele, porque tá com muita coisa. Não tá bem resumido como eu gosto. Então, é o que eu vou estar fazendo agora, aproveitando para estudar. Se eu tô viciada em alguma coisa nessa vida, é em Google Agenda, porque pra mim o dia não flui se eu não tenho tudo planejado milimetricamente. Então, assim, isso aqui pra mim é vida. Eu acho que, assim, o seu dia se torna muito mais produtivo. Você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o tempo que isso vai tomar e você consegue até colocar mais coisas, então é ótimo. Daí, o que eu preciso fazer de todo jeito, tipo, que eu não anoto aqui, como itens, eu coloco como esses checkzinhos, sabe? Daí você consegue marcar como feito, como não feito. É muito prático. E eu conectei com o meu celular, então também no meu celular aparece esses itens. E é maravilhoso, assim. Eu tenho muito costume também de usar agenda, mas eu confesso que nesse mês de novembro eu fui muito ruim com a agenda. Tipo, eu não consegui fazer as anotações do jeito que eu gosto, sabe? Eu geralmente faço tudo bem coloridinho,
mas como tava muito corrido, eu acabei priorizando o Google Agenda. E eu tava olhando até mais pro Google Agenda do que pra agenda física, que eu amo também. Eu não vou abandonar a agenda física nunca. Mas o Google Agenda, eu sinto que, assim, chegou pra facilitar total. Daí dá pra ter essa visão mensal também, que é muito boa. Vou fazer uma pausa agora, eu terminei minha tutoria. Eu nem ia terminar hoje a tutoria sobre hanseníase. Eu só ia fazer 2 questões hoje, ia fazer 2 amanhã, pra não deixar muita coisa pra hoje e nem muita coisa pra amanhã. Então, eu gosto de dividir bem as coisas, né? Mas não tava me pesando, eu falei, quer saber, já vou terminar, daí amanhã eu foco em alguns outros pontos. E eu ainda preciso fazer os resumos, que nem eu disse pra vocês. Mas eu vou fazer mais tarde. Eu vou tomar banho agora, já colocar meu pijama, jantar, porque eu não gosto de jantar tarde. E volto pros estudos. Caldo de ossos. Boa noite, meus amores. Cafezinho de hoje. Hoje eu começo a estudar para minha próxima prova, que é terça-feira que vem. Então eu tenho uma semana para estudar. A prova é de técnicas cirúrgicas, porém vai ser a prova teórica. A prova prática também é semana que vem, só que é só na sexta. E também assuntos diferentes. Então, tô bem nervosa, bem ansiosa, pensando que semana que vem eu vou ter 3 provas completamente diferentes e que tem muito conteúdo. Então, eu já tinha deixado a maioria dos resumos feitos, isso me deixa mais tranquila. E antes de imprimir, sempre um dia antes, eu vejo se eu consigo tirar mais alguma coisa pra deixar mais resumido. Então, ontem eu fiz isso, imprimi resumo da primeira aula de técnicas cirúrgicas, então tá aqui já. É sobre hérnias de parede abdominal e cânceres abdominais. Então, tem a maior parte das hérnias, que são várias, e tem câncer de esôfago, de estômago, colo retal e câncer de reto. Isso em uma aula. E a gente tem um monte de aula. Tem umas 7 aulas e todas são assim, com os assuntos completamente diferentes e densos, sabe? Não é, tipo, um assunto simples. Mas é isso, não tem muito o que fazer, a não ser estudar. Então, eu vou começar hoje. Vou dividir esse resumo em 2 dias, porque como hoje eu tenho aula, não vou conseguir estudar o dia inteiro. Eu tenho aula à tarde. Daí, qual que é o plano? É estudar uma parte desse resumo hoje. Daí, amanhã, que eu também tenho aula, eu vou estudar a metade que falta do resumo. E aí, nos próximos dias, eu tento estudar o resumo inteiro das próximas aulas, porque daí eu vou ter o dia inteiro livre, né? Porque quinta é feriado e sexta é emenda de feriado. Então, dá pra estudar por mais tempo. Me desejem sorte e bora lá. Hora do almoço, eu tinha planejado treinar agora de manhã, né? Só que não deu tempo, eu fiquei estudando até agora. E eu vou ter aula, então não tem como eu ficar enrolando muito, né? Eu vou ter que treinar mais tarde, mas pelo menos consegui terminar de estudar. E agora, vou comer. Nossa, eu amo tanto tomate, que agora no meio do ano que a gente foi pra Turquia, eu comia todos os dias tomate no café da manhã. Tipo, eu não sei explicar, eu amo. Aproveitando esses 10 minutinhos que eu tenho até ter que sair pra ir pra faculdade pra fazer resumo. Então, vou começar aqui o resumo que eu tenho que fazer hoje de PMSUS, que é o meu 4º, eu acho. Deixa eu ver. É o 4º resumo de PMSUS que eu tenho pra fazer. Eu tenho 5 pra fazer, né? Então, eu não vou terminar hoje. Eu tô fazendo um por dia pra não pesar, já que eu tenho que estudar outro assunto simultaneamente. Então, vou fazer esse resumo, começar, né? Agora não vai dar tempo de terminar. E mais tarde eu termino. Já tô com a roupa de academia, vou ir pra faculdade de roupa de academia, porque eu preciso treinar, gente. Então, assim já me facilita, né? Já adianta um passo. E hoje, como eu disse pra vocês, eu fiquei estudando técnicas cirúrgicas, daí eu estudei hérnias, que eu particularmente não tenho o menor interesse, e estudei câncer de esôfago. Não estudei todos os cânceres abdominais ainda, só um tipo, daí os outros eu estudo amanhã. E eu adoro oncologia, é uma matéria que eu amo, então pra mim flui muito melhor quando o assunto é oncologia comparado à hérnia, né? Tô indo pra faculdade, eu tô levando uma marmita com meu lanchinho da tarde. Cortei um pouco de morango e deixei whey, porque eu não sei que horas que acaba a minha aula.
Então, eu coloquei aqui dentro um potinho com morango e o whey eu deixei o pó do whey e um pouquinho de água em cima pra depois misturar. Porque eu sinto que se eu misturar agora, o whey dá uma ressecada, né? De 70 quilos tem mais ou menos 5 litros de sangue de volemia. Se ele perdeu 2 litros, 2,5 litros, perdeu 40% da volemia. Vocês vão ver. Cheguei da minha última aula do semestre de técnicas cirúrgicas teóricas. Semana que vem a gente vai ter a prova, né, na terça-feira. Então, hoje foi a última aula com os conteúdos para a prova. A gente trocou de professor, antes a gente tinha aula com outro. E eu gosto muito mais da didática do professor que tá agora, porque ele é muito, muito bom. Tipo, ele é muito bom mesmo, ele faz de fato a gente entender. Ele tem uma didática muito boa e os slides são só complementares. Tipo, ele não fica lendo o slide, sabe? E faz uma total diferença quando você pega um professor que tem uma boa didática. Faz muita diferença, até na hora de memorizar, né? Facilita muito. Daí agora, fazendo café pra ir treinar. Eu já comi na faculdade, então eu não vou comer nada agora. E depois estudar, né, galera? Tenho que revisar os assuntos que eu decorei hoje de manhã. Terminar o resumo de PMSUS que eu não terminei. E fazer as anotações finais da aula de hoje. Nossa. Ai, tô cansada. E vão chegando as minhas comprinhas da Black Friday. Agora chegou um vestidinho que eu comprei da Zara. Eu ainda não abri, depois eu abro e mostro pra vocês. Eu comprei porque eu achei ele muito bonito e também porque eu vou ter uma formatura no sábado. Não sei se ele é muito bom pra ir pra formatura, ele parece muito básico. Mas eu acho que vou ter que estar indo com ele porque eu não tenho outra opção. Gostei muito do vestido, tipo, não amei. Eu tenho que arrumar essa alça, como eu tô sozinha, eu não consegui ajustar, né? Aqui tá largo. Eu gosto desse tipo de decote. Não, que não é muito decotado, né? Ele é tipo um decote super confortável. E do vestido, ele tá bem amassado, né? Óbvio. Mas ele tem essa pinça do lado. E aí deixa, tipo, bem legal. Eu só queria que ele fosse mais acinturado, sabe? Mas, enfim, eu acho que deu bom. É só fazer uma produção, colocar um colar legal. Pode parecer que eu tomei sol, mas eu não tomei, gente. Eu não tô com muito tempo pra tomar sol, mas se eu pudesse, eu tava tomando. Eu passei autobronzeador, aquelas gotinhas da Isle of Paradise, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, que mistura com creme. Então agora que eu não passei base nem nada, minha pele do rosto tá mais clara que a do corpo por conta disso. Eu não passei o autobronzeador no rosto. Por mais que eu tenha as gotinhas pro rosto, eu não gosto de passar no rosto porque eu sinto que ele marca. Então, tipo, você tá com uma espinha, ele marca a espinha, ou alguma marca de acne que já saiu. E aí eu não gosto, eu prefiro corrigir com a maquiagem. Mas, como eu tava com roupa, nem aparecia o bronze. Agora é que tá aparecendo mais. Eu simplesmente amo testar autobronzeadores. O que eu mais gosto é esse aqui da Isle of Paradise, que são gotinhas que você mistura com creme. Então, no momento eu tô usando esse que eu ganhei num congresso. E aplica no corpo. Ele não mancha nada, eu gosto de aplicar à noite, dormir, de manhã já tô bronzeada. E é legal passar mais de uma vez. Eu só passei uma vez por enquanto, vou passar uma próxima do final de semana. Demora zero, porque você vai aplicar o creme de todo jeito depois do banho, né? Pelo menos eu que tenho dermatite atópica, não tenho muita opção. Então, é só acrescentar as gotinhas, é super prático e eu acho que o resultado fica ótimo. Eu uso essa cor medium, o meu tá até acabando. O da Skelt, o que eu acho? Esse aqui é o iluminador corporal, que eu adoro. Gosto muito do da Detone também, acho que faz uma total diferença. Mas, sobre o mousse, eu sinto que ele fica mais escuro do que esse medium. Então, se eu passar uma vez desse e uma vez desse, o Skelt pega mais. Mas, se eu tô com a minha pele muito ressecada e muito sensível, eu não consigo passar o Skelt, porque eu sinto que ele resseca muito a minha pele. Né? Eu sou super alérgica, não fico bem com qualquer coisa, então eu deixo o Skelt pra momentos específicos. Mas esse aqui, pra mim, é super bem tolerado. Hoje eu vou treinar membros superiores, vou fazer abdominal também e cardio no elíptico. Uma mulher jantada, pós-banho, com skincare feito e que terminou de estudar todo o conteúdo que precisava, não quer guerra com ninguém. Eu vou dormir agora, amanhã eu tenho aula o dia inteiro.
Então, vou acordar cedo pra treinar, já deixar meu treino feito, porque assim que eu sair da faculdade à tarde, eu vou estudar direto até conseguir dar check nos conteúdos. Bom dia, pessoal. Look do dia. Tô indo pra faculdade, tenho aula agora de manhã de TBL e eu tô super feliz que eu consegui treinar, então já cumpri com o primeiro compromisso que eu tinha colocado pra mim, primeira missão cumprida. Daí eu vou pra essa aula de agora, depois eu volto pra almoçar e volto pra aula da tarde. E até às vezes pela pele o paciente mais idoso, né? Então a gente sabe que a pele ela envelhece, ela fica mais fina, né? E essa a circulação fica mais superficial, qualquer pessoal. Geralmente a queratose a gente tá vendo o quê? Uma espessura dura. Olhem que tudo que fizeram uma contagem das nossas tutorias que faltam. Tá dando que ainda falta uma tutoria, mas a gente não vai vir semana que vem, porque vai estar entre provas. Então, na teoria, pra gente é a última. Eu sei que eu vou ser muito julgada, mas eu vou ter que estar comendo hoje às 11. Eu geralmente faço isso, na verdade, tá? Não às 11, mas umas 11h30, não que mude muita coisa. Mas eu tô com muita fome. Eu fui pra academia de manhã em jejum, só tomei super coffee. E eu treinei membros inferiores, que pra mim, tipo, é o que mais pega, e cardio depois. Então eu chego morrendo de fome. Acabei de chegar em casa, tive minha última tutoria da vida. Gente, tô muito feliz, sério, muito feliz. Vai ser uma aula que não vai me fazer tanta falta, tipo, é uma aula que, ai, não sei, pra mim é muito cansativa, sabe? Por mais que o grupo, graças a Deus, eu tive muita sorte, em todos os meus grupos sempre teve muita paz, muita harmonia, então era muito tranquilo de participar. Mas mesmo assim é uma aula que você vai com uma tensão, né? Porque você tem que, tipo, chegar lá já sabendo o conteúdo, participar, senão você não tem uma boa pontuação. E você é avaliado todos os dias, então tem nota pra todas as nossas semanas. E aí eu tô muito feliz de ter acabado. Vou fazer agora meu lanchinho da tarde, antes de começar os estudos novamente. Vou preparar um whey. Eu tô muito viciada nesse aqui da Dux, que é de chocolate com avelã. Eu amo, é muito bom o gosto, é maravilhoso, super docinho. E às vezes eu intercalo com esse aqui da BioHelp. Eu particularmente acho que esse da BioHelp, ele tem uma tabela nutricional mais interessante, porque ele tem mais proteína por dose, ele tem menos caloria e tem menos carboidrato. Então, eu acho muito legal, mas o gosto dele não é tão bom quanto o do da Dux. Ele não tem muito gosto, esse é o ponto, tipo, o sabor dele é chocolate belga, mas o sabor dele é muito sutil, é quase nada, quase nada. Então, quando eu faço ele, eu gosto de colocar um pouco de Moon Sugar junto, que é um adoçante, que é mais saudável. Então, eu acabo deixando ele mais doce dessa maneira. Mas gosto muito dos dois, os dois estão sendo os meus favoritos do momento. Preparei o whey com água, só fiz essa misturinha, que eu gosto bastante, fica tipo uma caldinha, morango, matcha pra dar energia e esse cereal que é proteico. Pronta pra começar mais um dia de estudos. Ontem eu estudei hérnias e câncer de esôfago. Hoje eu vou estudar os cânceres abdominais que faltam, então de estômago, coloretal e de reto. Como eu disse, eu gosto muito da matéria de oncologia. Então, eu acho que isso vai me ajudar a decorar com mais facilidade, até ter interesse. Então, é muito bom quando a gente se identifica com o assunto. Agora, a hérnia, por mais que tenha sido a menor parte do resumo, foi muito mais maçante de estudar do que câncer de esôfago ontem. Daí, vamos ver hoje como é que vai ser. Mas eu tô otimista, até porque eu não tenho muita opção, né? Eu tô super cansada, eu tô muito ansiosa, nervosa, mas toda vez que eu começo a ficar afobada, eu penso, não, se acalma, vai dar tudo certo, vamos ser otimistas e focar que sempre deu certo, então não é agora que vai dar errado. Então eu tenho que fazer esse trabalho mental, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, mas tamo indo bem. Então aqui eu tenho o primeiro tipo de câncer que eu vou estudar hoje, o segundo e o terceiro.
Uma coisa que eu gosto de fazer também, que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, é que quando eu tô decorando o resumo, eu faço umas linhas de pausa. Então, tipo, essa pausa foi de 5 minutos. Cadê? Aqui foi 5 também. Geralmente, quando eu mudo de assunto, eu coloco de 10. Pra, tipo, poder dar uma respirada, sabe? E esse número entre parênteses é o tempo que eu demorei pra decorar essa parte. Então, tipo, dessa pausa, cadê? Aí já perdi a pausa. Dessa pausa, não, dessa pausa até essa pausa eu demorei 30 minutos. Não vai mudar nada na minha vida, tá? Eu só faço isso porque me deixa mais tranquila. Não é uma competição pra ver se eu tô indo mais rápido, eu nem penso nisso. Eu só anoto porque me deixa mais tranquila nos próximos dias. Então, eu pego os resumos antigos e eu vejo, nossa, demorei isso. Então, viu, eu demorei esse tempo, mas eu consegui. Então, é como se fosse um marco, sabe? Então, é por isso que eu deixo anotado, pra ver que, tipo, é possível e é palpável. Eu não sei se dá pra entender direito, mas não é uma coisa negativa. Eu só anoto por esse motivo, só pra me deixar mais tranquila pros próximos dias de estudo. Vencemos mais um dia de estudos. Chegou minha comidinha de hoje. Pedi a clássica salada da frutaria que eu tanto amo. Boa noite, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!